Então, boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade aos nossos estudos cronológicos. Nós estamos no texto Os Complexos Familiares na Formação do Indivíduo. É um texto que está nos outros escritos. E nós paramos na parte 2 do texto, está na página 68, que são os complexos familiares na patologia. É onde ele vai discorrer primeiro sobre o tema das psicoses e depois o tema das neuroses. Vamos ver o que ele traz aqui para gente. Eu vou começar a leitura e aí, conforme eu vou fazendo algumas pausas também, conforme vocês forem tendo comentários, dúvidas, questões, vão avisando para a gente discutir. Deixa eu só colocar aqui para ver vocês melhor. Então, os complexos familiares na patologia, né? Os complexos familiares cumprem nas psicoses uma função formal. Temas familiares que prevalecem nos delírios por sua conformidade com a parada que as psicoses constituem no eu e na realidade. E nas neuroses, os complexos exercem uma função causal, incidências e constelações familiares que determinam os sintomas e as estruturas, segundo os quais as neuroses dividem, introvertem ou invertem a personalidade. Tais são, em poucas palavras, as teses desenvolvidas nesse capítulo. É evidente que, ao qualificar de familiares a forma de uma psicose ou a fonte de uma neurose, entendemos esse termo no sentido estrito de uma relação social que esse estudo se empenha em definir, e, ao mesmo tempo, justificar por sua fecundidade objetiva. Assim, o que decorre da simples transmissão biológica deve ser designado como hereditário e não como familiar, no sentido estrito desse termo, mesmo que se trate de uma afecção psíquica, a despeito do uso corrente no vocabulário neurológico. Então, vejam que interessante que ele faz uma diferenciação na hora de falar. Ele fala a forma de uma psicose ou a fonte de uma neurose. Então, a gente vai ver que nos temas familiares, né, isso vai influenciar, né, no tema, na fonte de uma neurose. Mas na psicose, isso pode ter com relação à forma ali, a própria estrutura ter relação com essa estrutura encontrada no complexo familiar. Então, acho que essa diferença é uma diferença bem marcante, assim, para a gente ter ela em conta. E essa diferença também nas funções formais, né? Então ele traz que temas familiares que prevaleçam nos delírios e que nas neuroses tem uma função mais de causa, de causalidade. É aquilo que a gente escuta na clínica como me aconteceu isso. Eu sou o efeito disso que me aconteceu. Isso é muito comum nas neuroses, né? E nas psicoses, ele coloca como se o tema familiar tivesse prevalente no delírio, né? Ele coloca aqui, né? Por sua conformidade com a parada que as psicoses constituem no eu e na realidade. Essa parada seria na própria constituição de sujeito ali, constituição de sujeito e relação com o outro, que na psicose seria essa relação de invasão de outra. Então vamos começar aqui o tema das psicoses, né? As psicoses de tema familiar. Foi com essa preocupação de objetividade psicológica que estudamos as psicoses, quando, dentre os primeiros na França, fizemos questão de compreendê-las em relação com a personalidade. Aqui ele está fazendo referência à tese de doutorado dele, que é da psicose paranoica e suas relações com a personalidade, que é de 32. Esse texto é um pouco depois do tempo que ele escreve a tese, e na tese ele vai trabalhar. Ele primeiro faz uma revisão bibliográfica de o que estava sendo produzido em termos de psicoses. Então, ele vai pela escola alemã, vai para a escola francesa. Na escola alemã, ele estuda muito Kraepelin e ele vai ver a diferenciação entre paranoia e o que ele definiria como esquizofrenia, que não era nem esquizofrenia ainda, né? Seria essa demência precoce. E no Clérambault, da escola francesa, ele vai pegar os conceitos ali de automatismo mental, que é uma coisa que a gente estuda bastante no seminário 3, que seriam aqueles, o que daria origem aos fenômenos elementares, que são elementos presentes nas psicoses, que daria para a gente identificar, por exemplo, os delírios, alucinações, então esses seriam esses fenômenos elementares, e também ele estuda a questão da erotomania com Clérambault, que é o caso Aimee que ele vai desenvolver. Então aqui ele ainda está nessa relação com a personalidade. Ali ele vai estabelecer as hipóteses dele de trabalho que ele vai depois desenvolver enquanto psicose. Então é um estudo mais embrionário ali do que ele vai desenvolver depois como psicoses. Mas aqui ele faz menção à tese.
Ponto de vista a que nos levou a ideia, desde então cada vez mais reconhecida, de que a totalidade do psiquismo é implicada na lesão ou no déficit de qualquer elemento de seus aparelhos ou suas funções. Essa ideia, que era demonstrada pelos distúrbios psíquicos causados por lesões localizáveis, pareceu-nos ainda mais aplicável às produções mentais e às reações sociais das psicoses, ou seja, aos delírios e às pulsões, que, apesar de pretensamente parciais, ainda assim evocaram, por sua tipicidade, a coerência de um eu arcaico e, em sua própria discordância, deixavam transparecer a sua lei interna. Então, nas psicoses, a gente entende que há uma lei de funcionamento, uma lei interna que rege aquela psicose, né? E que o funcionamento vai estar todo orientado a partir dessa lei, mas que são leis de linguagem. Então, é diferente, né, quando ele coloca aqui de lesões localizáveis. Então, uma coisa eram, por exemplo, as demências. Quando acontecia um quadro de uma demência, eles conseguiam, às vezes, identificar qual era o local do cérebro que era atingido por aquela comorbidade, por aquela doença. Então, se era numa região mais frontotemporal, tem certas características, se é em uma outra região, tem outras características, então tudo isso influencia bastante. E aqui não, aqui a gente está falando de uma lei interna e que é uma lei de linguagem, né? Que é com a qual a gente trabalha. Basta nos lembrarmos de que essas afecções correspondem ao quadro vulgar da loucura, para conceber que, para nós, não podia tratar-se de definir nela uma verdadeira personalidade, que implica a comunicação do pensamento e a responsabilidade pela conduta. Aqui ele traz uma concepção de loucura, mas é interessante pensar, por exemplo, que o Alfredo Eisenstein, no livro de Estruturas Clínicas, ele faz uma diferenciação entre psicose e loucura. Na psicose, tá em relação com o grande outro, mas é um grande outro invasor. Na loucura, não haveria essa relação sujeito e outro, seria diferente, né? Ele não entra muito em detalhes, ele traz só um capítulo para falar sobre isso, mas para a gente entender que entre psicose e loucura também poderia, a partir da leitura dele, poderia haver uma diferenciação, né? Aqui o Lacan coloca como, né, estando ali no mesmo campo, ele não faz essa diferenciação, mas mais para a gente conhecer, assim. Certamente, uma psicose que isolamos sob o nome de paranoia de autopunição não exclui a existência de semelhante personalidade, que é constituída não apenas pelas relações do eu, como também do supereu e do ideal do eu. Porém, o supereu lhe impõe seus efeitos punitivos mais extremos, e o ideal do eu afirma-se nele numa objetivação ambígua, propícia às projeições reiteradas. Haver mostrado a originalidade dessa forma, assim como definido por sua posição uma fronteira nosológica. É um resultado que, por mais limitado que seja, permanece como um crédito do ponto de vista que dirigiu nosso esforço. Aqui ele fala sobre essa paranoia de autopunição, que é uma coisa que ele trabalha também na tese dele de doutorado. Quando ele vai falar sobre o caso da Aimee, a Aimee ela é presa porque, resumindo, do resumo, né? Ela é presa e internada num hospital psiquiátrico porque ela ataca uma atriz com uma faca. Dentro da paranoia dela, essa atriz queria fazer mal a ela e ao seu filho, principalmente. Então ela comete esse ataque e ela é presa. E aí, essa noção de autopunição, né? O Lacan fala que uma das coisas que fez ela, então, muito entre aspas, viu, gente? Ser curada, ele considera como um caso de sucesso, ele atribui justamente ao fato dela ter sido punida, como se essa punição tivesse restabelecido a ordem dessa lei interna. Essa autopunição tivesse sido ali coroada por essa punição externa dos fatos, né? É uma das hipóteses que ele desenvolve para a estabilização do delírio, da paranoia de a paranoia que ela tinha com relação à atriz e essa paranoia de autopunição que seria decorrente do que ela cometeu ali na realidade dos fatos, né? Então, essa paranoia de autopunição ele coloca, né? Não exclui a existência de semelhante personalidade. Então, uma coisa seria uma personalidade que abordasse esse aspecto de autopunição, e outra seria isso enquanto uma paranoia mesmo.
né? Ou como se fosse assim, ou como traço ou como estrutura, né? Aqui ele não faz essa diferenciação, mas seria um exemplo assim para a gente pensar. O progresso de nossa pesquisa estava fadado a nos fazer reconhecer nas formas mentais que as psicoses constituem a reconstituição de estágios do eu anteriores à personalidade, como se pudesse haver um certo tipo de regressão, né? Com efeito, se caracterizarmos cada um desses estágios pelo estágio do objeto que lhe é correlato, toda a gênese normal do objeto em sua relação especular do sujeito com o outro, ou como pertencimento subjetivo do corpo despedaçado, será reencontrada numa série de formas de suspensão nos objetos de delírio, como se o delírio também viesse para tentar organizar essa relação especular do sujeito com o outro, uma forma de organização. É digno de nota que esses objetos manifestam os caracteres constitutivos primordiais do conhecimento humano: identidade formal, equivalência afetiva, reprodução iterativa e simbolismo antropomórfico, sob formas cristalizadas, sem dúvida, mas acentuadas pela ausência ou pela supressão das integrações secundárias, que são, para o objeto, a mobilidade e a individualidade, a relatividade e a realidade que ele tem. O limite da realidade do objeto na psicose, o ponto de reversão da sublimação, parece-nos dado precisamente pelo momento que marca para nós a aura da realização edipiana, qual seja a ereção do objeto que se produz, segundo essa forma, à luz do espanto. É esse o momento reproduzido por essa fase, que tomamos por constante e que designamos como fase fecunda do delírio, fase em que os objetos, transformados por uma estranheza inefável, revelam-se como choques, enigmas, significações. É nessa reprodução que desmorona o conformismo, superficialmente assumido, por meio do qual o sujeito mascarava até então o narcisismo de sua relação com a realidade, como se fossem os momentos de significação delirante também. Ao mesmo tempo que às vezes tudo ganha sentido no dentro do discurso psicótico, é quando a gente vê a ruptura com a realidade. Então é aquela significação delirante, né, que a gente pensa. Agora, eu queria até escutar vocês um pouquinho sobre esse parágrafo aqui, se tiveram algumas considerações, alguns comentários, porque essa primeira parte aqui, né, eu até li como muito freudiana, ele traz ali a aura da realização edipiana, ele fala em ereção do objeto, né, e desse trecho, né, o que mais me chamou a atenção foi essa segunda parte do parágrafo, que é quando ele traz os choques, os enigmas, as significações, para a gente poder pensar na significação delirante. E aí ele completa, né? Isso desmorona o conformismo, superficialmente assumido, por meio do qual o sujeito mascarava até então o seu narcisismo, de sua relação com a realidade. É como se antes disso tivesse uma relação com a realidade, já houvesse essa significação ali distinta, mas que ela não pudesse aparecer. A partir do momento que ela aparece, que ela irrompe, aí vem o choque, vem o espanto, que é o que está nessa parte primeira aqui do parágrafo. Mas queria escutar vocês um pouquinho também sobre isso, sobre o que lemos já. Vou abrir um pouquinho aqui para a gente conversar. Lorena, eu tenho uma dúvida. Diga. Eu sei que é bem básica, mas eu acho que para mim é importante entender isso. O que é esse objeto que ele fica falando? Ah, objeto na psicose, que ele fala muito nesse parágrafo desses objetos, objeto. O que é que ele quer dizer assim com isso? Que objeto é esse? Ainda não dá para a gente falar em objeto causa de desejo, porque a gente estaria falando de objeto A, que ele vai desenvolver só no seminário 10. Mas ele fala dessa relação do sujeito com objetos. Isso ele fala bastante, tanto na neurose quanto na psicose. Mas seria, por exemplo, aquilo com o qual o sujeito se relaciona. Essa noção que a gente tem mesmo. Então, por exemplo, esse objeto não necessariamente é um objeto, mas pode ser, por exemplo, uma pessoa que fica na relação como um objeto a ser usado, a não ser uma relação de sujeito-sujeito. Então, seria mais ou menos nesse sentido. Quando a gente pensa, por exemplo, na fantasia,
na fórmula da fantasia, ainda não está desenvolvida aqui nesse ponto do ensino. Mas ele vai falando bastante sobre essa relação sujeito e objeto, e na fórmula da fantasia a gente vai ver essa relação sujeito e objeto, como é diferente na neurose histérica e na neurose obsessiva. Então, por exemplo, na neurose histérica, é um objeto que ele vai ser de forma metonímica. Então ele vai, é um objeto que não dá conta, precisa de outro, precisa de outro, precisa de outro. Até na fórmula mesmo tem ali esse A que seria o símbolo de objeto, né? A linha, A duas linhas, A três linhas e essa continuidade, né? E na neurose histérica seria diferente essa relação com o objeto, seria mais metafórica com o objeto. Mas aí isso já ele vai desenvolver mais para frente. Mas até então a gente vai ver ele falar sobre isso, que é algo com o qual o sujeito se relaciona. Algo ou alguém com o qual o sujeito se relaciona numa relação que não é de sujeito a sujeito, mas de sujeito a objeto no sentido de uma certa passividade desse objeto. Um objeto que é usado para algo. Então, por exemplo, na neurose obsessiva, para dar conta da falta, para tentar tamponar a falta, a gente entra com essa série de objetos, né? Isso também pensando na neurose, né? Na neurose a gente vai tentar tamponar a falta de alguma forma, né? Mas aí na neurose obsessiva, com esses objetos metonímicos e na neurose histérica mais de forma metafórica, né? Mas isso ele desenvolve mais pra frente. Que mais? Lorena, você podia voltar um pouquinho nessa questão da lei interna, que você falou que são leis de linguagem, né? Eu já ouvi também que cada psicose tem sua própria lei interna. Queria que tu falasse um pouquinho disso, de como que isso se dá, né? Porque, de fato, por mais que esse sujeito esteja estruturado ali, eu não sei se isso aparece depois ou na frente, mas por mais que esse sujeito esteja estruturado ali, cada um vai ser de um jeito, né? Cada psicose vai se dar de uma maneira. Aí, quando chegou nessa parte dessa lei interna, eu queria saber como é que isso se daria, como é que a gente poderia pensar isso. E isso a gente pensa mais articulado com a noção de uma pluralidade das psicoses. Então, lei interna seria, dá para a gente articular com a noção de estrutura do delírio. Então, a estrutura de um delírio, de uma psicose, de um caso que eu atendo de uma psicose, nunca vai ser igual à de algum outro. Ele obedece a uma lei interna ali, uma lei interna do próprio delírio, da própria construção delirante que foi feita. Então, não é com relação a essa lei da linguagem, né, vai estar submetida à lei da linguagem, e isso seria geral para todas, mas essa lei interna seria dentro da própria articulação ali significante de como aquilo, uma coisa quer dizer outra, né? Ou quer dizer ela mesma, né? A gente pensando que é, há uma articulação entre um significante e outra que às vezes vai ser colada, vai ser totalmente amarrada e que a gente não vai conseguir entrar, que aí entra naquela noção de fenômeno de crença. Então, daria pra gente dizer que a crença delirante de uma psicose nunca vai ser igual à crença delirante de outra. Ela vai ter uma lei interna. Então, a lei interna, por exemplo, com relação a um delírio místico religioso. Então, que determinado sinal é o sinal de que eu sou escolhido por Deus, né? Nunca vai ser essa mesma lei interna que vai operar dentro da cadeia de significantes, em outras situações. Mas não sei se eu respondi muito bem exatamente o que você estava pensando, assim. Se você quiser compartilhar um pouquinho mais de onde você, qual ponto pegou nessa noção de lei interna, mas seria mais Não, ou então, menos isso, essas leis de acho funcionamento que você dentro da própria separou. estrutura do delírio. Diga. Acho que você separou bem, agora ficou claro, né? Existe sim leis internas, mas que isso de uma lei, né, que daria uma certa diferenciação entre uma psicose e outra, não é bem essa lei da linguagem, mas a própria estrutura do delírio. E Isso, cada um vai se organizar de um jeito, né? Cada isso. um vai ter ali uma certa lógica que vai se organizar, um certo tema, talvez até. Mas Uhum. acho que isso ficou claro agora, porque me deu a sensação de que essa lei interna não se referia à lei da linguagem, mas uma lei que cada psicose iria seguir, que Isso. não tinha a ver com essa construção do delírio, por exemplo. Porque em alguma medida segue a lei da estrutura, mas a própria estrutura da psicose, ela
não é como a da neurose que a gente tem, por exemplo, esses subtipos, e mesmo que, por exemplo, a gente vai atender, nenhum caso de neurose também é igual ao outro, né? Eu falei desse exemplo da psicose, mas da neurose também nenhum vai ser igual, mas ele respeita uma certa estrutura, né? Há uma certa lei ali de funcionamento da cadeia simbólica, que cada um vai ter suas particularidades, mas há uma lei comum dessa lei da linguagem. Então, por isso que às vezes, numa psicose, vai haver uma construção que dentro de uma neurose não seria possível. Entra na noção de impossibilidade lógica mesmo, né? Então, dentro das psicoses, há esses impossíveis lógicos muito presentes, assim. É, ao longo do estudo, se eu pensar em algum outro exemplo, né, eu dou com relação a isso. Mas pensar nesse funcionamento mesmo. Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa aqui. Ele cita nos textos as psicoses, sim, está nos escritos, a gente vai trabalhar ele ainda. E a Larissa perguntou aí entre o mito individual do neurótico no caso da neurose. Exato. Então tem uma estrutura mítica comum ali, estrutural, que a neurose vai obedecer. Mesmo que o tema ou subject, o sujeito de cada uma delas seja diferente. Na psicose, tem até uma discussão, aí é um parênteses, né? Mas tem até uma discussão se daria pra gente falar que existe estrutura na psicose. Aqui também eu vou abrir um parêntese e fechar, não vou entrar nesse mérito aqui, mas pra vocês entenderem o quanto isso é discutido, assim, nesse nível de, tá, mas então há uma estrutura? A gente, né, eu parto do princípio de, eu trabalho com as três estruturas, com a noção das três estruturas, mas só para vocês terem essa ideia, assim, de que existe inclusive uma discussão, tá, se existem essas leis internas de funcionamento dentro da psicose, dá para falar que é uma estrutura? Né? Aí abre uma outra linha de investigação. A gente parte do pressuposto que sim, que tem uma estrutura, que tem um tipo de relação do sujeito com o outro, mas que em cada psicose vai ter uma lei interna que rege ali, que faz com que aquilo fique minimamente estruturado. Quando essa lei ela é contradita, contraposta, quando essa lei quebra. Aí pode vir uma significação que gere muita angústia, ou que gere uma crise mesmo, uma desestabilização ali da psicose. Então, acho que daria para a gente pensar nesse sentido aí também. Ô, Lorena, eu falei das psicoses, mas é nesse texto mesmo, né? Ele já coloca no plural, ali na página 69, no segundo parágrafo, né? Ele já Uhum. fala nas formas mentais que as psicoses constituem, né? Já falando delas no plural mesmo. Isso, por isso que eu falei que se remete à pluralidade das psicoses. Então, a gente fala a neurose, vamos falar sobre a neurose, vamos falar sobre as psicoses. Bem marcado. Vou seguir mais um pouquinho aqui então, depois vocês me interrompam. A gente está na página 69, no finalzinho da página 69. Esse narcisismo traduz-se na forma do objeto. Esta pode se produzir progressivamente na crise reveladora, enquanto o objeto de piano se reduz a uma estrutura do narcisismo secundário. Aqui, porém, o objeto permanece irredutível a qualquer equivalência, e o preço de sua posse e sua virtude de prejuízo prevalecem sobre qualquer possibilidade de compreensão ou compromisso, já na página 70. É o delírio de reivindicação. Ou então, a forma do objeto pode ficar suspensa no auge da crise, como se a imago do ideal e de piano se fixasse no momento de sua transfiguração. Mas aqui a imago não se subjetiva por identificação com o duplo, e o ideal do eu projeta-se iterativamente em objetos exemplares. É certo, mas cuja ação é totalmente externa. Mais exatamente, em recriminações vivas, cuja censura tende à vigilância onipresente. É o delírio sensitivo de relações. Por último, o objeto pode encontrar, aquém da crise, a estrutura de narcisismo primário em que sua formação se deteve. Ele foi trazendo alguns exemplos, né, de delírios. Se a gente for ver, é uma infinidade, assim. Eu gosto muito
não é psicanálise, né, mas é o Dalgala Rondo. Ele tem um manual que faz uma descrição muito interessante sobre os tipos de delírios, ele fala muito sobre exame de estado mental e sobre psicopatologia mesmo, como que isso vai ser encontrado. E a gente vai ver que tem uma infinidade de tipos de delírios, né? E que dentro de categorizações, mas que na nossa escuta, mais do que categorizar, a Diana falou do Paim também. Mais do que categorizar dentro de uma estrutura de delírio, é entender qual que é a estrutura do delírio que opera ali, que o Lacan chama de assinatura do delírio. Ele fala que todo delírio tem uma assinatura e que a gente precisa saber reconhecer essa assinatura. Em alguns casos é mais evidente, porque essa assinatura vem de um fenômeno elementar, por exemplo, da alucinação ou de um delírio ali muito bem constituído, um delírio de grandeza ou a erotomania, por exemplo, mas às vezes não vem assim. E aí a gente precisa saber reconhecer essa assinatura. Então tem relação com isso. É, Lorena, Oi. qual é a diferença entre narcisismo secundário e narcisismo primário que ele fala, né, nesse parágrafo? Sim, no primário tem mais a ver com o primeiro momento em que ainda as funções está logo depois de um autoerotismo. O autoerotismo é quando a criança ainda vai reconhecer essas funções da amamentação, por exemplo, vai entendendo essa noção de si e vai vendo essa noção de se reconhecer através do outro. No narcisismo secundário, isso já está voltado a um outro. Então ainda não tem mais aquela noção dele com ele mesmo, é dele na relação com o outro. Assim, nossa, expliquei bem mal e porcamente. Se alguém tiver mais contribuições aí para narcisismo primário e secundário, o Lacan fala bastante sobre narcisismo quando vai no seminário 3, quando ele vai trabalhar as psicoses. Ele fala que isso muda bastante assim nessa relação com o outro, como que isso vai ser internalizado. Então, até o narcisismo, a gente fala, né? Ficou conhecido pelos transtornos de personalidade, né? Alguém que é autocentrado, que só pensa em si, mas em toda medida, todos nós temos o narcisismo primário, né? Passamos pelas fases, né? O narcisismo primário e temos a noção de narcisismo secundário, e que ele é até importante para nossa sobrevivência. Para nossa sobrevivência enquanto ser humano mesmo, né? As funções de autopreservação, de vida, tudo mais. O que ficou meio problematizado é dele enquanto transtorno de personalidade, que aí seria algo muito intenso ou voltado só a isso, mas a gente não vai escutar pela ordem do transtorno de personalidade, né? Apesar do Lacan, na tese dele, trabalhar a personalidade, não é algo que ele se detém muito e que ele mantém ao longo do ensino, né? Esse parágrafo próximo aqui, na verdade, eu achei ele bem problemático. Eu marquei várias interrogações e X. Vou ler aqui, a gente qualquer coisa discute um pouquinho. Nesse último caso, né, desse narcisismo primário em que a formação se deteve, podemos ver o supereu, que não sofreu recalcamento, não apenas traduzir-se no sujeito como intenção repressiva, mas também surgir nele como objeto apreendido pelo eu, refletido nos traços decompostos de suas incidências formadoras e ao sabor das ameaças reais ou das intrusões imaginárias, representado pelo adulto castrador ou pelo irmão penetrador. É a síndrome da perseguição interpretativa, com seu objeto de sentido homossexual latente. X. Uma influência muito forte freudiana ali em como ele vai postulando e como se houvesse essa predeterminação aqui. A partir desse cenário que ele configura aqui, né, da relação com o objeto, essa noção, essa relação com o que seria o adulto castrador ou o irmão penetrador, eu não entendi até se penetrador não daria pra gente pensar naquele irmão intruso, talvez seja uma substituição que caiba, mas esse final aqui, que aí ele estaria trazendo essa perseguição interpretativa com o objeto de sentido homossexual latente, é como se tivesse predeterminando também alguma coisa. Achei problemático nesse sentido, né?
A gente não vai chegar num caso, fazer uma leitura e, aqui tem uma homossexualidade latente, né? Isso vai virar tudo elemento discursivo, a partir do que é levado, do que é pontuado, do que é interpretado daquilo, mas pensar nisso e pensar como ele está fazendo essa associação de uma homossexualidade latente dentro da parte que ele vai falar sobre psicoses, eu acho bem problemático, né? O Lacan tem ali algumas questões tanto com a homossexualidade é menos, talvez aqui ainda esteja muito nesse começo do ensino, essa influência freudiana, mas com a questão trans, né, que são algumas construções que ele faz que são bastante problemáticas colocar dentro do grupo das psicoses, né, e que hoje em dia a gente já discute isso por um outro ponto de vista, né? Não é porque está escrito em Lacan que a gente vai seguir ali, vai estar orientado com relação àquilo, né? Cabe a gente problematizar e tornar essas leituras também contemporâneas. A Diana colocou que a virada ocorre com a aproximação com relação ao estruturalismo também, sim. E é interessante que, como a gente está lendo de forma cronológica, faz anos que eu faço meu estudo de forma cronológica. Isso não impede que eu leia e estude outras coisas. Então, assim, em ordem cronológica, eu tô no seminário 6 e lendo os escritos e outros escritos também dessa época. Mas eu estou estudando 20, estou estudando 15. Então, assim, a gente pensar que tem um eixo cronológico, mas isso não impede que a gente faça outras leituras. E é perceptível como vai mudando a forma dele abordar alguns assuntos. Então, a gente vai perceber. Ano que vem, quando a gente estiver em outros textos que são, né, mais recentes, do que esse que a gente está estudando agora, a gente já vai ver que ele trabalha por outras perspectivas, a linguagem vai mudando, a forma dele construir o raciocínio às vezes vai mudando também. E esses termos, assim, muito freudianos, eles vão ficando mais de escanteio, assim, né? Ficam ali restritos a uma consideração ou outra que ele vai fazer. Mas nesse começo ainda é muito forte. Vou continuar mais um pouquinho, que é quando ele. Eu até interroguei aqui se ele tá falando, né? Pra gente ver se ele tá falando de Schreber. Num grau a mais, o eu arcaico manifesta sua desagregação no sentimento de ser espionado, adivinhado, desvendado, sentimento fundamental da psicose alucinatória. E o duplo, em que se ele se identificava, se opõe ao sujeito, seja como eco de pensamento e dos atos, nas formas auditivas verbais da alucinação, cujo conteúdo os autodifamadores marcam a afinidade evolutiva com a repressão moral, seja como fantasma especular do corpo, em certas formas de alucinação visual, cujas reações suicidas revelam a coerência arcaica com o masoquismo primordial. Por fim, é a estrutura fundamentalmente antropomórfica e organomórfica do objeto que vem à luz na participação megalomaníaca, no qual o sujeito, na parafrenia, incorpora em seu eu o mundo, afirmando que ele inclui o todo, que seu corpo se compõe dos mais preciosos materiais, que sua vida e suas funções sustentam a ordem e a existência do universo. E aqui também poder pensar como ele relaciona, como dá para relacionar com essa noção de narcisismo, né? Então seria esse corpo composto de materiais, poderiam ser materiais, né, materiais preciosos, que a sua vida e suas funções sustentam a ordem e a existência do universo, como se, né, tivesse essa grande importância para o funcionamento das coisas e a existência da vida. Então tem também ali uma certa megalomania que tá em jogo, né? E eu achei interessante esse começo do parágrafo, né? Quando ele fala desse sentimento de ser espionado, adivinhado, desvendado, da psicose alucinatória, né? E o receio ali de ser descoberto, de ser. Como é que ele colocou? Ele fala do masoquismo, mas esse receio de ser descoberto, de ser desvendado, né? Desvendar. Desvendado, isso, essa palavra que estava me fugindo, obrigada. E me lembra muito um paciente que eu atendia como médico. Eu acho que eu já compartilhei com vocês esse exemplo, mas não lembro se todo mundo estava aqui. Que ele tinha uma alucinação auditiva
tinha estrutura delirante, tinha, e o que era muito presente era a alucinação auditiva. E aí eu sempre perguntava, né, na consulta, mas na consulta como médica. E depois de um tempo comecei a sempre perguntar: e aí, e aquelas vozes? Não, não tô ouvindo, não tô ouvindo. E aquela coisa das consultas muito rápidas no SUS, na atenção primária, isso foi passando. Aí depois de um tempo que eu tava com. Tinha ali uma margenzinha maior para conversar com ele, eu fui conversando, indo por outros caminhos, até que ele me falou. Não, eu continuo ouvindo, mas se eu falar que eu continuo ouvindo, os médicos vão continuar aumentando meu remédio. Então, eu não falo que continuo ouvindo, mas eu continuo ouvindo. Então, tem isso ali, de não ser desvendado, de não ser descoberto. Então, ele falava porque ele sabia que ia ter uma resposta dos médicos com relação àquilo, né? Então, o quanto também, às vezes, na análise é que isso tem espaço para ser escutado, porque a gente vai se interessar por essa. O que que é isso? Que voz é essa? O que que é isso que se escuta? Na medicina e na psiquiatria também. Mas é como se a pressão assistencial fosse tão grande que ficasse muito mais restrito às funções orgânicas de vamos ver como é que tá o sono, a alimentação, a funcionalidade, está trabalhando, não está trabalhando, como é que tá a relação com a família, com as pessoas que circundam. São tantos outros aspectos que têm que ser trabalhados e num curto espaço de tempo que sobra pouco tempo para a gente escutar mais sobre essa fenomenologia mesmo do delírio, da alucinação, né? E acaba que às vezes na análise é que isso vai aparecer, né? Ou os profissionais que vão dispor desse tempo um pouco mais estendido para poder escutar isso. O que que é isso? O que que isso diz? Né? Quando isso diz? O que que isso diz? Então, achei interessante essa noção de ser desvendado ali, né? E o quanto isso pode ser comum, né? Nos discursos. Diga, Kelly. Então, eu fiquei pensando aqui nessa questão. Ele falou também ele falou reações suicidas, né? Fiquei pensando nessa questão da passagem ao ato, né? Às vezes até uma questão de tentar dar fim nesse sofrimento que é gerado por essa perseguição imaginária. Por isso que alguns às vezes até faz essa questão da passagem ao ato, né? E aí eu fiquei pensando quando ele disse assim, formas auditivas verbais da alucinação. Porque tem um caso assim que eu já ouvi que, né, do paciente chegar e falar dessa questão de, bom, quando eu ouço isso, essas vozes, né, tem toda até uma dificuldade na percepção visual, parece que tem uma questão também às vezes, né, de ter essa questão, alucinação visual, auditiva, e aí quando eu escuto, eu não respondo. Porque, por exemplo, você pode estar provavelmente num local de trabalho, e aí isso vem, e aí se você responde, né? Igual você falou, de ter lugar para poder falar sobre isso, a análise né? Porque aí o sujeito chega falando, por exemplo, dessa questão de que, bom, se eu estou no trabalho, né? E vem isso, e já tem uma percepção, por exemplo, de uma dificuldade da visão, tem uns acontecimentos que geram uma sensação de que, bom, estou nesse processo de alucinação. E aí vem essas vozes, não respondo. Porque se eu responder, os que estão à minha volta vão perceber que há ali algo, né, fora do comum, vamos dizer assim, né? E aí, interessante, né, poder ter lugar para falar sobre isso, porque imagina o quanto, eu fico pensando assim, quanto angustiante talvez seja você ouvir, né, ter todas as percepções e naquele momento não poder responder, né, de certa forma. Por conta de que tem essa questão do outro, né? De como isso vai ser visto pelo outro. E aí, quando ele escreveu isso, eu fiquei pensando, né, nessas questões, né? O quanto é difícil, né? Deve ser difícil, assim. Na psicanálise a gente não fala muito esse termo, né? Mas na psiquiatria a gente fala muito sobre, acho que na psicologia também, insight sobre a doença, insight sobre o adoecimento. Então, pacientes que têm um insight um pouco maior, essa percepção, conseguem fazer essa distinção. Conseguem fazer essa coisa do se eu falo para minha médica, ela aumenta o medicamento, ou se eu respondo a essa voz no ambiente de trabalho, meus colegas vão achar que eu tô doido,
né? Agora, quando a pessoa não tem muito insight, fica ainda mais delicado abordar, porque a mistura entre o que é delírio, alucinação e o que é realidade estão muito juntos, fica difícil diferenciar. Então, tudo é entendido como vindo dessa realidade dos fatos, e geralmente são casos mais graves, né? Diga, Flávia. Só compartilhar. Eu atendo um rapaz, né, de 17 anos. Ele tem esse relato de que se ele fala tudo, ele vai aumentar a medicação. E ele fala que a medicação dele não resolve o problema dele, não ajuda ele em nada, né? Inclusive, eu atendê-lo hoje. E ele falou assim: por mim, eu nem tomava, porque ele mostra os desenhos, né, que das pessoas que ele ouve, ele consegue colocar no papel os desenhos, aí ele fala, eu resolvo minhas coisas, eu falo aqui com você, mas eu falo com os mortos, aí eu falo, me fala desses mortos, ele não te mostra até a foto, eu tenho aqui, e ele desenha muito bem, assim, tudo que com quem ele conversa, né, que ele fala que conversa, aí ele fala, se eu conto isso para minha mãe, aí ele fala, o nome do psiquiatra, vai me mandar tomar 3, 4 medicação, aí não faço meu vôlei, aí não tem uma namorada, e ele traz muito isso de conversar sempre com os mortos, né, de falar, de ver que ele vai em outro mundo e volta, as dimensões por onde ele passa, quando ele está dormindo, e ele consegue colocar no papel os desenhos por onde ele passa. E aí ele fala do remédio, né, que ele toma um de manhã, um no horário da escola e que ele estuda em horário integral, e o outro que ele toma à noite, que por ele o da noite ele não tomava, porque ele entrava mais nesse universo, né, de conhecer esse outro lado, né? Então, assim, e eu vejo que ele fica muito à vontade para falar do que ele, por exemplo, tem horas que ele estava numa festa, ele e a irmã, e ele disse que viu realmente, assim, nitidamente, assim, coisas se aproximando da irmã. Ele disse que disfarçadamente falou, minha irmã não, tal, a coisa de vocês é comigo aqui, e aí eu resolvo tudo aquilo ali. Aí ele, tá meu pai, tá minha mãe e minha irmã. Se eu falo isso, na hora, liga para o médico dele, leva ele para o hospital. Então, assim, ele consegue, de uma forma, assim, particular ali dele, né? Viver com tudo isso que a volta assim de ouvir, de ver, de falar e trazer isso para o desenho, eu acho muito psicanalítico ali, né? A forma como que ele coloca tudo que ele sente nos desenhos, que ele vê nos desenhos, é um outro mundo. E ninguém vê esses desenhos. Ele mostra esse desenho. Para mim, ele não mostra para o psiquiatra nem para a mãe, não coloca esses desenhos para outra pessoa. Eu achei bem interessante duas coisas ali, a cena toda, né? O caso em si, Flávia. E eu acho que dá pra gente ver o fenômeno da transferência aí, muito bem estabelecido, né? Então, ele mesmo já marca, eu não mostro isso pra ninguém, eu mostro isso pra você. Você que eu confio, você que. É basicamente isso que ele tá demonstrando. Ele tá demonstrando o quão bem estabelecida a transferência é nesse caso. E me fez pensar também no nosso papel ali da condução, né? Quando o Lacan fala do secretariar o alienado, em alguma medida, é você continuar ajudando ele a lidar com isso. Com isso que eu acho que não vai no sentido, né? Acho que muito das terapias curativas vão no sentido de eliminar o fenômeno, e a psicanálise não é sobre eliminar essa alucinação, mas já que ela tá aí, dá para como que conversa, combina com ela? Tá, minha irmã não. Ou, né, esse modo de poder integrar a realidade. Então, tem horas que dá para responder, tem horas que não dá. E Mas isso não tudo dá. faz. Tem hora que ele olha para mim e fala assim, e às vezes eu entro aqui, tem alguém em pé aqui. E eu conheço essa pessoa, né? Aí eu falo para ele, alguém quem, né? Aí ele fala assim, não, fica tranquila.
já foi, eu chego, vai embora. Então, Uhum. assim, é bem assim, você vê que ele se sente muito à vontade, até pela forma como ele se deita e senta, e o jeito como ele se joga, às vezes, no chão, você vê que ele está num espaço que é dele, que ele sente assim, e os desenhos, gente, são amedrontadores, assim, cada coisa, cada desenho, assim, muito, eu falo assim, feio mesmo, assim, sangue, escuridão, os olhos, as expressões dos desenhos, e ele fala que conversa, assim, muito de boa com essas pessoas que ele desenha. E como a gente vê que a base é essa questão transferencial mesmo. Deixa eu abrir aqui como trouxeram alguns comentários também. Os medicamentos nem sempre vão cessar essas alucinações, mas são muito importantes, penso eu, para dar uma certa estabilidade. Embora nem sempre o paciente vai conseguir reconhecer isso. Sim, às vezes eles ajudam a fazer até com que a análise seja possível. Se o paciente às vezes está tão desorganizado que não consegue nem fazer esse movimento como o paciente da Flávia faz, de, de falar sobre isso, de trazer isso. Às vezes ele está numa angústia tão grande do estar ouvindo ou do estar vendo essas coisas que não consegue nem fazer algum processo terapêutico, analítico, nada nesse sentido, né? Então. Também vejo que faz sentido isso que a Kelly trouxe. A Diana falou: me pegou demais isso do não vou responder, porque meus amigos podem achar que eu sou doido, e como isso poderia ser lido como uma neurose, no sentido de não caber nesse desejo de um outro. E aí a Kelly falou: não, é um caso de esquizofrenia, e falando dessa noção desse insight. Um filme do Marcelo Vedas que chama A Loucura Entre Nós. Fica É um de recomendação. documentário. Um É. documentário? É um documentário bem interessante que chama Loucura Entre Nós, né? Que ele entrevista e fala assim, e passa a vida até muitos internados, como que é lá na internação, e entrevista cada um desses pacientes, né? Alguns desses pacientes desse processo, e os pacientes contando como que é essa sensação que eles têm antes, quando eles sabem que eles vão começar a assinar, e aí eles precisam redobrar o cuidado dessa questão, onde estou, o que vou fazer, né, por conta até desse risco, desse perigo de ir por um caminho alucinatório e talvez se atentar contra a própria vida. Então, eles contam da experiência deles, de como que é, porque eles têm essa percepção de que isso ocorre com eles em determinados momentos, né? É bem interessante, assim, super indico. E pensar que nesses casos que não tem tanto desse insight, às vezes desperta isso na análise, de aprender a conviver com isso, a dar conta de lidar com isso que invade. A gente sempre fala, né, em algumas medidas para tentar proteger um pouco dessa invasão, esse grande outro que é muito invasor, isso é muito angustiante. Então, o que que a gente consegue ver de proteção? Mas naquilo que não há proteção é como lidar sem entrar num estado de angústia muito grande, ou num quadro de paralisia, ou numa passagem ao ato, como uma tentativa de autoextermínio, né? Então, esse papel de secretariar também vai caber tudo isso, né? De como esse paciente consegue viver a vida um pouco melhor, não é mesmo com tudo que lhe ocorre, que lhe acontece. A gente está no finalzinho, eu vou só terminar esse parágrafo aqui, a gente para na página 70, então, começa na 71. Os complexos familiares desempenham no eu, nesses diversos estágios em que a psicose o detém, um papel notável, seja como motivos das reações do sujeito, seja como temas de seu delírio. Podemos até ordenar sobre esses dois registros a integração desses complexos do eu, conforme a série regressiva que acabamos de estabelecer para as formas do objeto nas psicoses. Que aí, a partir da página 71, ele vai falar mais sobre a questão familiar mesmo ali, do círculo familiar, do cônjuge. Então, a gente entra na semana que vem. Certo, pessoal? Bem bacana. Falar sobre psicose sempre é muito interessante. Eu falo que os casos são desafiadores, assim.
Tem caso que é muito tranquilo, muito tranquilo. A gente até se surpreende no sentido de, será que eu tô fazendo? Será que eu tô fazendo o meu papel aqui? Né? Mas quando um caso de psicose é desafiador, é a ponto de deixar a gente meio maluco também ali do como vai conseguir ajudar, como que vai dar conta e recorre a estudo e leva para supervisão e os manejos acabam sendo muito às vezes inventivos mesmo, inventivos próprios de cada caso. Então, a gente não vai ver isso assim, né? De conduzir para um certo caminho, né? Então, a gente tem a direção do tratamento nas neuroses ali, direção da cura nas neuroses, a gente tem uma noção de para onde caminhar. Na psicose, é muito mais individual ali do caso. E por isso que a supervisão ajuda muito nesses casos de psicose, para pensar naquele manejo, né? Naquela situação analítica. O que que dá para ir intervindo? Dá para intervir por aqui, às vezes precisa intervir junto com a família, né? Já que a gente está falando dessa questão da família, às vezes precisa intervir junto com a família, e não só em caso de pacientes mais jovens, como o da Flávia, né, que é menor de idade, mas em casos de adultos mesmo. Às vezes a gente precisa recorrer à família, ao psiquiatra, a conversar com o psiquiatra, às vezes ajuda nesse sentido de articular o cuidado. E a Diana recomendou o artigo da Flávia Dutra sobre as possibilidades. Sim, é um artigo excelente dela sobre possibilidades de invasão de outros dados, se não me engano. Que ela vai falar exatamente do que é possível, né? O que que se pode construir. E sabe o que é interessante, Lorena? Ela vai tomando diversas leituras para poder construir o que ela está argumentando enquanto possibilidades, né? Isso também fala da inserção de outros campos, de outras leituras, para poder pensar possibilidades de manejo para as psicoses. E ela faz, primeiro que, né, eu gosto muito de como ela escreve, mas ela vai fazendo esse levantamento muito comprometido ali, né? Muito respeitoso até, para construir possibilidades para o manejo da clínica nas psicoses. E eu achei assim didático, interessante, prático, muito bom mesmo. Manda pra mim esse eu acho que eu não conheço. E aí eu aproveito e mando lá no grupo. Eu sou Tá, tá suspeita bom. pra falar da Flávia, que eu acho tudo que ela produz assim de um rigor técnico, teórico muito, muito, muito grande e uma proposta de sem lacanês mesmo. Ela fala de um jeito muito acessível assim pra gente. Tanto as transmissões dela em vídeo quanto as em texto são maravilhosas. Aí você me manda, esse daí eu também eu acho que eu não conheço, e aí eu mando no grupo também pro pessoal, junto com a Tá. gravação. Tá bom, gente? Até semana que vem, então. Beijo. Tchau. Obrigada.